Sabe aquelas formigas que você sempre vê caminhando por aí? Pois é, elas são parentes mais próximas do camarão que você vê sendo servido em restaurantes do que das aranhas e centopeias, que dividem o mesmo quintal com elas. E olha, eu sei como isso soa. Parece daquelas informações de internet que alguém solta pra parecer inteligente e depois não consegue explicar. Mas não é. Isso é ciência séria, publicada, revisada por pares. E o mais engraçado é que a prova vem de lugares que você nunca imaginaria. DNA, embriologia e até o formato dos olhos desses bichos. Então bora! Hoje eu vou te mostrar por que insetos são, tecnicamente, crustáceos terrestres. E eu prometo, no final desse vídeo você não vai mais olhar para uma joaninha, uma formiga ou uma borboleta do mesmo jeito. Antes de qualquer coisa, eu preciso dar uma base rápida. Todo bicho com pernas articuladas e um esqueleto por fora, camarão, aranha, centopeia, inseto, pertence a um grupo gigante chamado artrópodes. E olha o tamanho disso. Os artrópodes representam entre 80 e 84% de todas as espécies de animais conhecidas no planeta. Se você já achava que tinha muito inseto por aí, você nem imagina. O filo dos artrópodes inclui mais de 1 milhão de espécies descritas no mundo. Em número de indivíduos, estima-se que existam cerca de 10 quatrilhões de artrópodes terrestres vivos no planeta, o que significa que tem mais de 1 bilhão de indivíduos para cada ser humano vivo hoje. E durante muito tempo, os cientistas dividiram esse grupo gigante em 4 times. Chelicerata, caracterizados pelas quelíceras, que são as aranhas, escorpiões, ácaros e os caranguejos de ferradura. Miriápoda, caracterizados pela miríade de pernas, são centopeias e pelos de cobra. Crustáceos, que são camarões, caranguejos, lagostas, dáfnias, artêmias, lembrem desses. E os hexápoda, que são os insetos, e também, junto de hexápoda, tem colêmbolos. A hipótese mais aceita por décadas se chamava Autelocerata. Diziam que insetos eram parentes próximos das centopeias. Fazia sentido, no papel. Os dois vivem em terra firme e respiram pelo mesmo tipo de sistema, feito de traqueias. Parecia caso encerrado. Só que aí a ciência resolveu parar de julgar os bichos pela aparência e começou a comparar genes. E foi aí que essa árvore genealógica inteira desmoronou. A partir dos anos 2000, pesquisadores passaram a comparar sequências genéticas, RNA ribossômico, genes mitocondriais, genes que codificam proteínas, entre os 4 grupos de artrópodes, e o resultado foi, sinceramente, meio inesperado, até para quem estava pesquisando. Em praticamente todos os estudos moleculares, os insetos não agrupavam com as centopeias, eles agrupavam com os crustáceos. Deixa eu te contar sobre um estudo específico, porque ele é bonito de ver. Publicado na revista Current Biology, em 2017, liderado pelo biólogo Gonzalo Giribet. Ele comparou genomas inteiros e chegou numa conclusão ainda mais forte. Os insetos não são apenas parentes dos crustáceos, eles surgiram de dentro do grupo. Se você desenhar a árvore genealógica do jeito certo, os crustáceos que a gente conhece hoje, camarão, caranguejo, lagosta e os insetos, formam um grande grupo, sem separação real entre eles. E vocês lembram das dáfnias e das artêmias? Pois é, elas fazem parte do mesmo clado que os insetos, a Alotriocárida, diferente dos crustáceos que conhecemos convencionalmente, que fazem parte do clado Multicrustácea, mais especificamente Malacostraca. E o grupo que engloba tanto as dáfnias, quanto as artêmias, quanto os camarões, quanto as lagostas e os insetos, ganhou um nome, Pancrustácea, significando todos os crustáceos, também chamado de tetraconata. Isso significa que a categoria crustácea, do jeito que a gente aprendeu na escola, tecnicamente nem existe mais como algo separado dos insetos. Os insetos são um ramo dos crustáceos, um ramo que decidiu sair da água e conquistar a terra firme. Beleza, mas DNA é meio abstrato, né? Então vamos para o que realmente dá para enxergar. Primeiro, os olhos. Muitos crustáceos e a maioria dos insetos têm olhos compostos, formados por unidades chamadas omatídeos. E aqui está o detalhe que fecha a questão para mim. Esses omatídeos têm uma estrutura interna bem específica, com 4 células cristalinas. É daí, inclusive, que vem o outro nome do grupo, tetraconata, 4 cones. Aranhas e centopeias simplesmente não têm esse padrão. É tipo uma impressão digital que só passa entre parênteses. Segundo, o sistema nervoso. Cientistas estudaram como os neurônios se formam durante o desenvolvimento do embrião, um processo chamado neurogênese, guiado por neurônios pioneiros. E o padrão em insetos bate quase que perfeitamente com o de certos crustáceos, não bate com centopeia. Terceiro, e esse é sinceramente o meu favorito do vídeo inteiro, existem experimentos com os genes que ajudam a formar as patas e asas. Cientistas usaram imunofluorescência em larvas de crustáceos, tipo artêmias e lagostins, e descobriram algo meio inacreditável. Os mesmos genes que no inseto formam a asa, no crustáceo aquático formam uma estrutura chamada epipódito, uma espécie de brânquia remo que fica na perna desses bichos. Pensa nisso um segundo.
A asa de uma borboleta pode ter se originado de uma estrutura que já existia na perna de um crustáceo ancestral, lá atrás. A asa que ela usa para voar hoje pode ter começado como uma nadadeira de camarão. Bom, e aí vem a pergunta: se insetos vieram de crustáceos, de qual grupo especificamente? E aqui a ciência ainda não bateu um martelo, o que, sendo bem honesto, eu acho até mais interessante do que se já tivesse uma resposta fechada. 2 candidatos lideram a disputa. O primeiro grupo candidato de qual os insetos podem ter evoluído vem justamente de dentro do clado Alotrocárida. Esse grupo é a classe Branquiópoda. Dentro dessa classe nós temos as artêmias, que são crustáceos que ficam em lagoas salinas temporárias, os triops, que são crustáceos caracterizados pelos seus 3 olhos, e as dáfnias, chamadas de pulgas d'água popularmente. E Hemipédia, um grupo raro de crustáceos sem pigmentação que vive em cavernas submersas conectadas ao mar, descoberto oficialmente só em 1981. Sério, 1981, praticamente ontem em termos de descoberta científica. E tem um detalhe curioso, os Hemipédia têm um sistema nervoso com um padrão de neurotransmissores bem parecido com o de insetos, o que reforça muito essa hipótese. Mas a comunidade científica ainda debate qual dos dois é oficialmente o parente mais próximo. De qualquer forma, seja qual for o vencedor dessa disputa, o veredito mais amplo já está bem estabelecido. Os insetos são, evolutivamente, crustáceos que decidiram sair da água. Então, recapitulando tudo o que a gente viu nesse vídeo. DNA em genomas inteiros colocam insetos dentro do grupo dos crustáceos, não como parentes de centopeias. O corpo confirma, olhos com a mesma estrutura de 4 cones, mesmo padrão de formação do sistema nervoso e genes de perna de crustáceo que viraram genes de asas de inseto. E os candidatos mais fortes a primo mais próximo dos insetos podem ser tanto as pulgas d'água e um bicho raro de caverna chamado Hemipédia. Ou seja, da próxima vez que você comer um camarão, saiba que, biologicamente, ele está mais perto de uma borboleta do que de um caranguejo ferradura ou de uma aranha. E eu acho isso genuinamente incrível, como a ciência reorganiza tudo o que a gente achava que sabia só porque resolveu olhar para o DNA em vez de confiar só no que olhava. Se esse tipo de virada de chave sobre biologia mexeu com a sua cabeça, igual mexeu com a minha quando eu pesquisei sobre isso, é exatamente esse tipo de conteúdo que esse canal existe para trazer. Casos onde a ciência reescreve o que a gente sabia sobre a natureza. Estudar sobre isso é muito interessante, porque a gente vê que muitos bichos que a gente achava que era uma coisa, na verdade são outras. Começa pela pergunta que a gente sempre faz e sempre vê as pessoas fazendo. Aranhas são insetos? Não, aranhas são quelicerados. As aranhas têm quelíceras e os insetos e crustáceos têm mandíbulas. Junto disso, nós temos os caranguejos ferradura, que não são caranguejos e muito menos são crustáceos. Eles são quelicerados assim como as aranhas. E também nós temos um exemplo do tatu-bolinha, que muitas pessoas podem pensar que é um inseto por estar no ambiente terrestre, mas na verdade é outro crustáceo que também dominou o ambiente terrestre. Crustáceo esse que está dentro do clado Malacostraca, que é justamente o clado dos caranguejos, das lagostas e dos camarões, apesar de fazer parte de um grupo diferente, que talvez eu possa trazer em outro vídeo para explicar melhor as diferenças entre eles. E essa confusão não é só com inseto e crustáceo não. Também está dentro dos caranguejos, especificamente dos caranguejos. Justamente por conta do processo da carcinização, nós temos muitos animais que nós chamamos de caranguejo popularmente, têm cara de caranguejo, mas morfologicamente e filogeneticamente não são tão caranguejos quanto a gente pensa. Mas isso também fica para outro vídeo. Deixa aqui embaixo qual outro artrópode você tem curiosidade para aprender sobre. Comenta que eu posso fazer um vídeo sobre. E se inscreve, porque no próximo vídeo eu vou trazer ainda mais curiosidades.